Passo a ela ao Jordan Lessa, que eu acho que tem elementos muito mais importantes a contribuir do que eu no momento, tá bom? Muito obrigada. Bom dia. Eu nunca vi ninguém falar tão rápido assim. Ai, fala, rápido. Parece mais rápido que eu já vi na minha vida. Pra gente ganhar. Bom, eu sou o Jordan Lessa, como foi falado inicialmente. Eu hoje estou colaborando com a SESC, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual da cidade do Rio de Janeiro. Lá o meu trabalho é como assessor de segurança e saúde. Originalmente eu sou servidor de carreira, tenho 20 anos de prefeitura, como guarda municipal. Sou graduando em serviço social, estou no quarto período, aí caminhando para uma graduação, que é muito importante. Tenho 52 anos. E assim, eu tinha trazido um papel com vários tópicos, só que eu perdi o papel quando eu cheguei aqui. Vocês viram andando para lá e para cá, eu estava procurando ele. Se alguém achar um papel que com a letrinha cor-de-rosa, fui eu que perdi. E aí eu fiz umas anotações aqui, que assim, no início, a apresentação das meninas, do grupo que se apresentou aqui no início, foi fantástica, estão de parabéns. Aquele texto que foi lido, eu quero a cópia dele, que eu gostei muito. E quando a Ellen perguntou aqui quem é louco, eu falei eu, graças a Deus, né? Eu botei aqui assim, eu sou louco sim, porque se eu fosse normal eu já teria desistido. Eu não teria chegado até aqui depois de, na década de 80, ter sido internado 2 vezes no manicômio, uma vez numa FUNABEM, uma vez em situação de rua, um estupro coletivo, que hoje se chama assim, uma gestação que veio dessa violência sexual. Eu fui dizer para o meu filho o que tinha acontecido quando ele já tinha 21 anos. Então foram 21 anos guardando isso só para mim. Depois disso eu me torno avô, meu neto hoje vai estar com 1 ano, e eu me reconheço um homem trans aos 47 anos. Então eu vim passando tudo isso até chegar aos 47 anos. Hoje eu estou com 52 e vivo uma plenitude que para uma pessoa trans é fantástico. Para uma pessoa cis é o básico. É tão básico que talvez vocês não se deem conta de quanto é importante andar na rua. Eu, que tenho o privilégio de ter uma leitura social bastante masculina, é um privilégio andar na rua sem ser apontado. É um privilégio ser reconhecido como homem. É um privilégio ter o meu nome nos meus documentos. É um privilégio, quando alguém me pede um RG para alguma coisa, eu poder tirar esse RG e mostrar. Porque há 2 anos atrás isso não acontecia. Há 2 anos atrás, quando me pediam um documento, era uma tortura, porque a pessoa olhava para o nome, olhava para a minha cara, tipo aquele cara crachá, e aí você tinha que estar explicando, e isso te traz um monte de lembrança ruim, que você desiste simplesmente naquele lugar. E aí quando a Ellen fala do nome, que é a porta de entrada para todos os serviços que são necessários para todas as pessoas, mas que para a gente, por causa desse detalhe do nome, muitas vezes é um impedimento, né? De você chegar até, principalmente, a saúde. Quando uma travesti, uma mulher trans, e até um homem trans, vão, por qualquer motivo de saúde, procurar um atendimento, a primeira coisa que gela é como a gente vai ser acolhido ali. Porque, pasmem, já me chamaram, e aí às vezes tem gente que ainda me chama de ela, me chama no pronome feminino. É porque hoje já leva de uma outra forma, mas tem gente que faz isso. E aí não é assim, não é porque eu ainda não me acostumei. Não, é porque a pessoa faz mesmo que é para te ferir, é para ela ficar acima de você. Para ela dizer para você, olha, não adianta, porque eu vou te chamar assim, ponto. E nisso a gente vai perdendo muita coisa ao longo da nossa caminhada. Quando a Ellen fala quem atende aqui, quem lida com essas questões, eu lido com essas questões 24 horas por dia. Eu faço parte da Liga Transmasculina Carioca João W. Neto, que a gente fundou tem 2 meses. Só ali nós somos hoje 60 homens trans no Rio de Janeiro. Eu falo particularmente de homens trans, principalmente por causa da invisibilidade que nós temos. Porque quando a gente fala de transexual, quando fala de transgênero, quando fala de travesti, a gente esquece de falar dos homens trans. Inclusive, quando a gente fala das masculinidades, é importante a gente falar das transmasculinidades. Que tipo de homem nós estamos nos tornando? Nós não somos uma cópia de um homem cis. A gente não faz uma transição modelando um homem cis, para ser igual a um homem cis, não. Eu costumo dizer que quando a gente faz uma transição,
É como se a gente abrisse um feixe eclair assim, no alto da cabeça, de frente para o espelho, fosse abrindo ele bem devagarinho, que de dentro saísse quem a gente realmente é. A gente não faz adequação nenhuma para ficar parecido com ninguém. A gente só faz adequação para ser a gente, para olhar no espelho para se ver. Não é só no espelho do quarto, não, no espelho da vida. A gente precisa se ver no espelho da vida. Coisa que uma pessoa cis, por mais que ela tenha lá suas adequações, né, que todo mundo faz, é um nariz, é uma orelha, é o queixo, a gente sempre muda alguma coisa. Mas ela nunca vai conseguir entender realmente o que é você olhar e não se ver. Então, a adequação que nós fazemos, a transição, ela é para isso, para que a gente se reconheça, para que a gente se veja. O ginecologista, que é uma grande questão para a gente também, que hoje, por exemplo, com o nome e gênero retificado, eu não tenho acesso ao sistema. Como que eu vou acessar? Porque lá na nomenclatura do Ministério da Saúde vem dizendo assim, ginecologia feminina. E aí você bota lá Jordan, gênero masculino, não tem como. Da mesma forma, as mulheres trans, que também retificaram o nome e gênero, que não conseguem fazer exame de próstata, por exemplo. Então a gente tem muita coisa para pensar e muita coisa para fazer, e esse retrocesso, todo que está acontecendo, me assusta muito. Mas eu costumo dizer que todos os decretos podem ser revogados, mas não tem como revogar a minha existência. Enquanto eu existir e precisar desse serviço, alguma coisa tem que ser feita. Essas coisas mexem muito comigo, principalmente depois do vídeo que você passou, porque eu tive essa experiência de manicômio, né? E as coisas, e ao mesmo tempo eu sou profissional de segurança pública, então essas coisas mexem muito. Porque o que a gente precisa, de todos os profissionais, mas principalmente da saúde mental, é que não são todos, entendam bem. Mas vocês sabem tão bem quanto eu que alguns profissionais se colocam no lugar de semideuses. Como se eles pudessem determinar a que ponto dói, aonde dói, como é que é a dor do outro, se ele merece ou não ser ouvido. E a única coisa que a gente precisa, a principal delas, é que nos ouça. Porque ninguém vai saber falar melhor do que nós mesmos. Por isso que em todos os lugares onde eu vou, assim, eu não tenho uma fala acadêmica, eu não tenho uma coisa técnica, porque eu preciso falar do que eu mais entendo, de mim. Mas quando eu falo de mim, eu não estou falando só do jovem, eu estou falando daquelas pessoas que estão agora, que estão tentando sair de casa para comprar um pão e voltar da padaria vivo. Porque essas pessoas não têm acesso a esse espaço. Então eu preciso usar esse meu lugar de privilégio para estar ao lado de pessoas como a Fernanda, como a Ellen, como a Alisson, que elas falam lá no lugar de fala, mas é importante que a gente se una. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas consigam continuar sobrevivendo, até que um dia elas consigam viver. Sabe, é muito complicado, principalmente por tudo que a gente vem passando. Ontem, por exemplo, eu li que um novo decreto, né, que agora vai voltar a internação compulsória para usuários de droga. Na década de 80, quando eu fui internado, essa também era desculpa. Quem me levou para um manicômio foi a minha mãe. Quem me levou para dentro da FUNABEM foi a minha mãe. E ela dizia que eu usava droga. Sendo que realmente eu fumei maconha uma vez na minha vida, porque eu sou alérgico. Eu não fui nem pelo químico, porque eu sou alérgico. Vamos ser sinceros. Porque na década de 80 era assim, hoje é assim, e sempre foi assim. Exatamente. O que hoje estão dizendo que é bandalheira, que é, como é que é, balbúrdia, sempre aconteceu. Só que eles fizeram e hoje todo mundo senta em cima do rabo. Aí quando o outro está dizendo, ele diz que não pode fazer. Mas sempre existiu. E na década de 80 foi por esse motivo que eu fui internado de forma compulsória, porque minha mãe disse que eu era usuário de droga. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer exame de fundo de olho para identificar se realmente eu fazia uso de droga. E aí foi identificado que não, e por isso que eu fui liberado. Saindo de lá, eu passei a viver nas ruas e fiquei em situação de rua. Quando o Alisson falou no início também sobre o LGBT, esse acrônimo, né, LGBTI, o LGBT, algumas pessoas ainda falam LGBT porque foi assim que foi acortado em conferência em 2016, que foi a última que tivemos. Eu estava lá representando o poder público, representando a Guarda Municipal, enquanto homem trans, eu acho bem bacana, porque todos os espaços que a gente está ainda tem muito essa coisa, eu sou o primeiro isso, eu sou o primeiro aquilo. Vai chegar um dia que eu vou deixar de ser o primeiro, eu espero que seja breve. Porque às vezes é um peso muito grande, mas é necessário. Quando ele fala da letrinha T, na hora eu pensei, pô, essa letra T sou eu.
As pessoas confundem muito. O LGB é orientação afetiva sexual. O T é identidade de gênero. É simples assim. Eu, por exemplo, como homem trans, sou hétero. A minha orientação é hétero. E em alguns espaços a gente fala isso e as pessoas não, peraí, como assim? E por isso nos invisibiliza mais ainda. Porque algumas pessoas olham e falam assim, ah não, é como se fosse uma lésbica bárbara. E aí quando você busca política pública, fala, mas não precisa. Porque o que existe é isso, você tem que se adequar para se encaixar aqui. Não é assim. Sabe? Uma vez numa palestra, uma pessoa perguntou assim, Jordan, você acha que você nasceu no corpo errado? Não, eu não nasci no corpo errado. Primeiro, eu sou cristão, Deus não é. Eu não nasci no corpo errado. Eu nasci num corpo que Deus me permite fazer dele o que eu quiser para ser feliz. Porque nós vivemos numa sociedade que se recusa a fazer as mudanças que são necessárias para que todos sejam felizes. É muito mais fácil mudar um formulário, mudar um sistema, do que eu ter que mudar o corpo para me encaixar na caixinha, para entrar nessa caixinha. A decisão do STF, por exemplo, 1º de março de 2018, você pode retificar nome e gênero sem precisar de hormonioterapia e cirurgias. Nós vamos nos deparar com usuários, com pessoas que vão precisar de atendimento, que ela vai ter uma expressão de gênero feminina, seio, cabelo longo, e vai chegar com um documento e assim, eles são João. E você vai dizer que não. E essa pessoa vai dizer, eu sou homem trans. Aqui no município do Rio, nós temos a Lei Municipal de Uso de Nome Social. É a Lei 6329 de 2018, páginas, 2018, dentro desse contexto que a gente está. Por isso eu acho ela muito importante. Que ela obriga e fala das sanções de todo servidor público, de saúde, seja de serviço for, que não respeite o uso do nome social das travestis, das mulheres transexuais e dos homens trans. Então isso é muito importante. No restante a gente continua lutando. As sedes têm um trabalho importante nessa construção. Nós temos um coordenador que é o Nélio Giorgini, ele é gay. Nós temos uma equipe onde somos eu, Luciana, Glauco e Dandara, 4 pessoas trans. Nós temos Carol Caldas, que está sentadinha ali, que é a nossa representação lésbica. E acho importante a representação dela, porque todo mundo está acostumado a falar em lésbica e ver aquela coisa caminhoneira bem bruta e ela é uma lady. Eu acho isso muito importante. Nós temos... Eu acho que a gente tem pessoas bi também, tem outras pessoas... Eu acho que tem bi mesmo. Acho que bi tem também. Freud dizia que tem, então né? tem. Então, acho que tem. Enfim, nós somos hoje 10 pessoas tentando dar conta de uma demanda de um município do tamanho do Rio de Janeiro. Esse projeto que acontece na Sérgio Pereira de Melo, que já vem há bastante tempo acontecendo, que a Fernanda capitaneia isso lá muito bem. Nós temos a mesma coisa acontecendo na Heitor Beltrão, na Tijuca. São pontos focais. E a gente faz um atendimento sem pensar no território. Depois a gente procura aí, por exemplo, o menino veio até a Tijuca, mas ele mora em Campo Grande. Ok, qual é a clínica da família mais perto da tua casa? Aí eu vou lá, a equipe da sede vai lá e a gente faz lá a sensibilização para que aquela clínica lá perto da casa dele tenha esse mesmo atendimento. Tá? Esse é o trabalho que a sede tem feito. Nesse ano também, de 2018, a gente conseguiu botar o LGBT dentro do 746, que não tinha. Qualquer reclamação, tiver que meter um malho mesmo, é um 746, tanto pelo aplicativo, pela internet, por telefone, também foi agora em 2018. E assim, a gente vem caminhando duramente, como diz no texto, nem que seja pelas pedras, porque a gente sabe que tem um objetivo. A dificuldade de estarmos nesses espaços, a dificuldade de expressão, a dificuldade da gente se reunir, o medo, como a Ellen falou no começo, que a gente precisa estar junto, mas muitos estão optando por estar em casa e de forma virtual. É pelo medo. De outubro para cá, os suicídios, os assassinatos, as agressões, a violência cresceram muito. É muito. Não tem outra palavra para dizer, é muito foda. Dá a cara. Algumas pessoas perguntam para mim assim, Jorge, você tem medo de morrer? Sinceramente, não. Porque eu tenho mais medo de morrer em casa, infartando, se eu ficar sentado no sofá.
vendo as coisas acontecerem e não fazer nada por isso. Porque de qualquer maneira eu vou morrer, ou lutando ou infartado. Então eu decidi morrer de pé. Não existe caneta, não existe borracha, não existe revogação de decreto nenhum que vai apagar a minha existência. Eu falo sempre, uma pessoa trans não tem armário para voltar. Inclusive eu falo de envelhecimento, que é uma questão a gente precisa pensar também nessa questão. A Fernanda já pegou um caso assim, eu também já peguei casos assim. As travestis, as pessoas que têm uma expressão feminina, principalmente a vida inteira, e quando chega na velhice precisam de um lugar, precisam de acolhimento, primeiro que não tem. E quando tem, elas são obrigadas a se desmanchar, a tirar a maquiagem, a deixar de usar as roupas femininas. Ou seja, é um corpo que perdeu a vida, porque ela é obrigada a se desconstruir tudo que ela construiu a vida inteira para ser acolhida num espaço, para não precisar viver em situação de rua. E é por isso também que a situação da população de rua tem crescido muito, porque elas preferem ir para a rua do que passar por isso. Elas vão continuar sendo quem são, elas e eles, porque os homens trans também estão na prostituição, os homens trans também estão em situação de rua. Preferem passar por isso do que se tornar um zumbi, ser um corpo sem vida, para poder ser acolhido em algum desses espaços. Bom, eu vou deixar no final, vocês jogarem no Google lá Jordan Lessa, a sede, eu vou deixar cartão, porque eu não trouxe slide nenhum, e é muita coisa para falar. Eu estou sempre disposto a ajudar, a colaborar, a falar. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado.